Nós estava um barulho tão grande no corredor, aí eu saí e perguntei. Boa noite, queridos irmãos. Sempre esqueço. No microfone. Hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro do ano de 2023, estamos aqui iniciando mais uma noite nossa de estudo. Boa noite aos irmãos que já estão conectados conosco em casa. Boa noite aos irmãos presentes. Lembrando que falta um mês para nosso recesso deste estudo das segundas-feiras, né? Então, hoje é dia 20, dia 19 de dezembro, nós vamos entrar em recesso e voltaremos dia 4 de fevereiro. As atividades da casa continuarão, tá? Sexta-feira, continua havendo as atividades, acompanhe a programação de sexta-feira. Hoje é nosso dia de prece coletiva para nossos irmãos desencarnados e as nossas vibrações serão enviadas para os nossos irmãos que tiveram mortes trágicas. Então, nós vamos lembrar destes irmãos que tiveram mortes trágicas e dirigir a eles as vibrações de amparo, de luz, de fortalecimento, para que tenham um bom despertar no plano espiritual, amparados pelos amigos da espiritualidade, e possam se reequilibrar e prosseguir em suas caminhadas evolutivas, como todos nós, né, na grande caminhada. Então, vamos trabalhar. E aí, dona Giovana, vamos trabalhar? Trabalhar. Que ótimo. Então, dona Giovana Nunes já está ali acabando de colocar seu belo chale verde, porque ela hoje está com frio. Né? Já tirei aqui, diminuí o ar, mas ela ainda está com um pouquinho de frio. Então, vamos ao nosso trabalho. Está com a senhora, dona Giovana, está entregue. Boa noite a todos. Agradecemos ao nosso Pai Criador esta comunhão fraterna, esta reunião, este trabalho, esta casa que nos abriga, que nos conforta, que nos fortalece, que não nos deixa desistir de caminhar. Agradecemos os companheiros que caminham ao nosso lado, que nos ajudam, que nos amparam. E eu, como estou usando agora 2 bengalas, é engraçado que eu vou num prédio ali em Bom Sucesso, e até eu chegar lá, tem bem uma meia dúzia de pessoas. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Já fui ajudada, obrigada, mas estou me virando. Então, isso aí nos reconcilia, porque às vezes eu penso que o mundo está perdido, que a humanidade não tem jeito.
E aí a gente vê o testemunho de uma avó na televisão e de uma mãe de um menino que o professor está claro na imagem do colégio que ele quebrou o braço do menino para levar o menino à força. Aí a mãe dá um testemunho lindo, a avó falou por último e ela disse assim, ele veio, ele é fortão, né? Mas tem um atraso mental, assim, quando ele veio para mim, para minha filha, porque Deus achou que nós tínhamos condição de ampará-lo. E é uma coisa... Aí lá o cara está querendo dar uma desculpa que o menino caiu quando quebrou o braço quando caiu. Mas não foi, não. O advogado, se for bom, não, a coisa está visível. Que ele torceu o braço do menino para trás, quebrou o braço do menino em 2 lugares. Que o menino não queria assistir à aula. A avó o depoimento da avó foi belíssimo. Que Deus abençoe ela e aquela mãe que deu muito tempo de vida a elas para cuidar daquele espírito, que talvez seja um espírito até de alguma elevação que está num processo de incubação para alguma missão. A gente lê isso nos livros da nossa amada doutrina. Hoje eu trago para vocês uma joia do livro Jesus Voltando, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Vamos abrir o nosso trabalho com esta mensagem, que no livro ele está em forma de cruz. É a abertura. E depois, na outra prece, eu vou ler o prefácio desse mesmo livro do meu amado Bezerra de Menezes, porque merece ser lido. Voltou Jesus, como prometeu à humanidade. Voltou o Mestre cheio de bondade, sorrindo porque venceu a morte, sorrindo por nos garantir a sorte de ser feliz. E falou, eu sou o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz erguida, iluminando a luz dos anjos, o roteiro dos arcanjos. Eu sou a felicidade. Jesus voltando foi a segurança da fé, a esperança das criaturas, foi a luz dos corações, a presença da ternura. Jesus voltando foi a alegria dos cristãos, renovando os sentimentos de todos os irmãos. Jesus voltando foi o clarear dos caminhos, as mentes libertando, foi o clarear do caminho, as mentes libertando no silêncio, de mansinho. Jesus voltando foi a promessa cumprida. Foi a volta, foi a ida das almas para o Criador. Jesus voltando foi a maior bênção dos céus para os que ficaram na terra. Foi o amor. Compartilha desta festa, meu amigo, meu irmão. Procura educar teus sentimentos, o coração, na disciplina do Evangelho, nas linhas do Senhor. Amplia teu conhecimento pela luz do pensamento, amplia o teu saber no esforço do querer, na senda do libertar, porque um dia, sem esperares, um sol começará a nascer no teu coração, por amor e por amar. Esse sol é Jesus, livrando-se dentro de ti
do lenho que estava crucificado nos braços da cruz. Irmão José Silvério. Página recebida pelo médium João Nunes Maia, em Belo Horizonte, no dia 12/8/1985. E na próxima prece eu vou ler o prefácio do Dr. Bezerra de Menezes, que merece ser lido e divulgado. E agora vamos dar prosseguimento ao nosso trabalhinho com a nossa homenagem aos nossos irmãos que estão desencarnando. Estão desencarnando pela guerra. Estão desencarnando pela maldade dos homens, que estão retrocedendo no tempo e no espaço, voltando à época da escuridão, a Idade Média. Mas eles não vencerão. Vamos fazer a prece, Francisco de Assis? Já fiz a prece, não? Não, de Francisco de Assis, vamos cantar, não? Que, filho? Não vamos cantar Francisco de Assis hoje? Vamos cantar. Francisco de Assis não pode faltar, meu filho. Também acho. Vamos cantar Francisco de Assis, porque a prece amor do homem amor. Aquele que mais se aproximou do amor incondicional de Jesus. Não sou eu que digo, não. Eu copio sempre dos outros. Tiro cola aqui direto. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha,
Nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho, por favor, cadê? O Evangelho, amor. Ela vai pegar, a Sônia vai pegar, eu esqueci. Esqueci-me. Eu estou perdendo as lembranças mais cotidianas. Faz parte. Desculpem a Falha da Janaína. Falha nossa. Vai sair no video show. No nosso querido Evangelho, capítulo 28, sobre a prece, prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não han podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, a nossa fraqueza e a coragem nos falta muitas vezes no curso da jornada. Compadece desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram e sustentados por essa esperança, eles exaurirão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e de se prepararem para as grandes conquistas do futuro, para os nossos irmãos que estão desencarnando, para aqueles que estão já desencarnados, se recuperando da longa viagem, possa receber as nossas melhores vibrações fraternais, de muita disciplina, muita dedicação, muito interesse nesse processo
de aprendizado, porque é um pós-graduação que se faz para as novas experiências. Ninguém sai daqui pior do que chegou. Pode até sair uma bagagem comprometedora, mas a misericórdia do Pai é incalculável para nós. Agora vamos passar ao nosso estudinho de hoje. Semana retrasada eu falei esse aqui é o livrinho Jesus Voltando, do João Nunes Maia. São 15 conversas, encontros de Jesus. Aqui está a mensagem em forma de cruz. São 15 mensagens de Maria Madalena a Paulo de Tarso. Tem João, tem alguns discípulos, Jesus e os 11, Jesus e eu vou ler depois o prefácio do Dr. Bezerra de Menezes para vocês. Aqui, o que eles estão falando sobre Maria Madalena é de uma beleza poética. Shaolin é um poeta. É lindo. E por isso eu vou ler na próxima o prefácio do Dr. Bezerra de Menezes, porque tudo que o Dr. Menezes fala merece ser divulgado. Dr. Menezes é incapaz da gente definir esse espírito. Bem, ele podia escolher um mundo superior para onde ele pudesse continuar sua jornada, e ele pediu para continuar perto dos nossos irmãos da Terra por compaixão, por misericórdia. Esse é o nosso livrinho Renovando a Atitude, outra joia, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, um árabe. A dedicatória desse livro é uma joia para mim. Está na contracapa. Aí, tira a orelha. Aqui está o retrato pintado pelo Hamed, tem o mesmo que fez umas outras dedicatórias aqui. Duas coisas lindas. Beijos, felicidade, paz, amor, harmonia, luz. Kátia e Nilza. Dona Nilza, receba meu abraço lá onde ela está. Muito carinhoso, muita gratidão por termos caminhado juntas trabalhamos profissionalmente juntas e mantivemos uma amizade constante por muitos anos. Uma pessoa que sabe ser amiga. Conseguiu, o Natal, reunir pessoas que saíram em 82 de uma empresa. Ela reuniu no Natal 60 ex-funcionários da lista telefônica. Não é para qualquer um, né? Então, sem mais delongas, meu amigo português gostou? A arte da aceitação. Nós falamos dos regenerados, né? Quer dizer, tem tudo a ver a regeneração com aceitação ou aceitação com a regeneração. E o livro abre com o texto do Evangelho. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se
com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses naturais das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13. E lá no índice do livro tem todas as informações. Comprem esse livro, Renovando Atitudes. Aceitar nossa realidade tal qual é, representa um ato benéfico em nossa vida. Aceitação traz lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida, ou seja, aí é da minha Lavra, olhar para a situação sem dramatizar. Há problemas e problemas. Tem muita gente fazendo tempestade em copo d'água, esquecendo que atrás tem pessoas sofrendo terrivelmente, que eu não sei como não ficar louco. Na minha profissão, às vezes, saía gente da minha sala e eu pensava com meus botões. Eu não sei como é que essa pessoa está suportando esta vida. Para realizar com acerto a nossa transformação interior. Só conseguiremos modificar aquilo que admitimos e vemos claramente em nós mesmos. É assim que acontece? Tudo é por causa da mãe, tudo é por causa do filho, tudo é por causa do chefe, tudo é por causa do marido, tudo é por causa do vizinho. Eu sou um anjo de candura. E é sempre assim. Tem sempre um culpado pelas nossas... Não é bem assim, não, hein? Olha aqui a reflexão. A minha reflexão é muito comprometida porque eu estou no fim da linha. Então, eu não posso me enganar e nem enganar ninguém. A atitude da aceitação é quase sempre característica de adultos serenos. E está cheio, né, de adultos serenos. Não tem ninguém estressado, ninguém desesperado. Firmes, equilibrados, a qual se soma o estímulo de possuírem, olha, o quê? Senso de justiça. Esse senso de justiça é fundamental na avaliação dos nossos tropeços, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade, e digo eu, da verdadeira realidade, sem se iludir, ou sem se deixar iludir. Já aprenderam a respeitar os mecanismos da vida. Nós estamos aqui para passear, para brincar. Né? Já aprenderam a respeitar os mecanismos da vida. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, não é conformação, não. Aceitação é outra coisa. Criamos uma estrutura mental de defesa. E aí botamos a culpa no outro. E o outro só conseguiu nos atingir porque nós permitimos. Se nós estivermos numa condição de autoconhecimento, a gente vai ver, eu fui a culpada. Fez assim porque eu permiti. Somos levados a reagir com atitude de negação. E a psicologia,
como é que é o nome? Ajuda, psicologia da profissão didática, psicologia profissional. Pedagogia? Não. A psicologia acadêmica. Acadêmica. Tá bom? Criamos uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitude de negação. Né? Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva por algum tempo, depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar os anseios de elevação e progresso. Porque, embora muita gente esteja passeando, né, fazendo um passeio aqui na Terra, todos nós temos lá, adormecido às vezes em nós, às vezes não vai mesmo progredir, não vai estourar a semente, não vai nascer. Todos nós temos anseios de elevação e progresso, porque faz parte do ser humano. Autoaceitação é aceitar, aí eu prefiro dizer, é reconhecer que somos como somos. E, a partir disso, podemos mudar a nossa realidade ao invés de combatê-la. Nós não podemos mudar ninguém, porque se nós pudéssemos mudar o outro, ninguém sofria por ter um filho viciado. Né? O homem pode abrandar ou aumentar, aí está aspas, a amargura das suas provas de maneira com quem encara a vida terrestre. Não é possível para ninguém tentar salvar-se porque está se afogando. Isso também está no Evangelho. A aceitação é uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaço, né? Para se mostrar, para progredir, encontre espaço para progredir. E não limites na nossa alma, até então restrita à nossa mediocridade. Aí é por minha conta. Pois a vida nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo, em primeiro lugar, e depois com o outro. Daí, a nossa vigilância, primeiro aqui. Eu comigo, eu com meu travesseiro, eu com minhas horas de silêncio, analisando com justiça, sem desculpa esfarrapada, os meus erros. E aceitar é ouvir com calma as sugestões do mundo. Haja sugestão. Agora, com essa internet, é um inferno. Admitindo e aceitando o modo de ser dos outros. A gente quer sempre mudar o outro pode mudar. Eu prefiro ficar quietinha aqui no meu canto. Assim sendo, concluímos que a aceitação não é adaptar-se de um modo conformista, não é conformação. Aceitação, falei, né? Conformista e triste, de como tudo acontece. Nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Quando nós temos certeza daquilo que já conseguimos superar ou conquistar, segure e vigie para não perder. É ouro. Ó. É sempre buscar caminhar com autonomia,
sem se escorar no outro, né? Andar sem corrimão, como o livro que está por aí, sendo vendido em grandes quantidades, graças a Deus. Para poder atingir os objetivos pretendidos ou aqueles objetivos para os quais nós estamos aqui, comprometidos, né, lá com o nosso paizinho, com algumas coisinhas não tão complicadas, umas mais complicadas e outras não tem tanto. Mas também eles nos ensinam, a doutrina nos ensina, que a solução está sempre perto de nós, mas se a gente botar uma venda no olho e ficar esperando que a solução caia do céu, não vai resolver. É sempre buscar caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. E aí eu me lembrei, quando eu estava fazendo isso, eu era do movimento interreligioso e representava o MAP. Nós tínhamos um evento que era realizado todo ano, a Aldeia Sagrada. Começou uma semana, depois passou a ser a partir de quinta, depois encolheu para sexta, sábado e domingo. Era um encontro de religiões, um negócio belíssimo. E essa pedagoga, ela era pedagoga, mas ela era também filósofa. Ela participou de a parte que cabia ao MAP, que era a minha responsabilidade, eu que coordenava, o que mandava, o que fazia, o que determinava, nunca prestei conta ao seu Ivan de o que eu fazia e como fazia. E ela fez uma palestra sobre ética e moral. E eu me lembrei, eu nunca me esqueci de uma frase que ela disse: todos nós, quando nascemos, trazemos um controle remoto da nossa vida. E nós não devemos entregar o controle remoto da nossa vida para ninguém, a não ser quando a gente passa a não ter responsabilidade social perante a sociedade, né? Quando dá o Alzheimer, quando dá o Parkinson, quando a gente não sabe mais quem é, chama a filha de mamãe ou o cuidador, como aconteceu com uma que cuidou da sogra, que não gostava dela, que interferia na vida dela com o marido, e ela foi que cuidou 15 anos da sogra, que convidava o filho para jantar com ela e diz: não traga a sua mulher. Ela cuidou 15 anos dessa sogra, e a sogra, depois de um certo tempo, chamava ela de mamãe. Mamãe, com Alzheimer. E ela dizia: o controle remoto da nossa vida a gente não entrega a ninguém. A gente só entrega em casos excepcionais. E é por isso que eu falei que quando alguém faz alguma coisa conosco, porque nós permitimos, nós deixamos brecha para que aquilo acontecesse. Se você estiver acima daquilo, aquilo não vai te atingir. Então, nós temos que cuidar, né, de nós, do nosso autoconhecimento, da renovação das nossas atitudes, da educação dos nossos sentimentos, outra joia de livro que é a Educação do Sentimento, do Jason Camargo, lá de Porto Alegre, né? Mas isso tudo não pode ficar só na leitura e na literatura, isso tem que ficar aplicado na prática, né? Tem que fazer estágio, tem que experimentar. Também tem a pedagogia, também a psicologia acadêmica também fala. Nós aprendemos com ensaio e erro. Agora, errar, as freiras lá do meu colégio, quando a gente fazia sempre a mesma falta, e pedava: desculpe, madre. A madre dizia assim: a sua desculpa está muito barata. Está repetindo. Corrija-se. Né? Giovana, eu gostei muito de uma frase entre todos esses textos. O primeiro texto é lindíssimo, né? Jesus voltando realmente envolve a gente.
Mas agora, nesse texto da e adequado para a época. Estamos esperando, né, Papai Noel. A salvação, né? E esse texto agora, falando de aceitação, gostei muito de uma frase, né, que a aceitação é necessária para que a força do progresso encontre espaço. É. Né? E há uma força do progresso empurrando cada um de nós, mas se nós não nos aceitarmos, não houver autoaceitação... Se a gente fecha a porta, não pode entrar, né? Fecha a porta, a gente não deixa esse progresso. Fecha a porta do coração e da mente, não entra nada. Interessante, né? São pontos interessantes para a nossa reflexão e para que a gente possa ir caminhando, né? Recentemente eu li uma frase que eu gostei muito: eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso ajudá-lo a pensar. Se ele quiser... Eu só posso ajudá-lo a pensar, então depender se ele vai querer. Se ele quiser ser ajudado, né? Então, a ideia nossa é trazer aqui a nossa reflexão para quem quiser possa utilizá-la para buscar o progresso. Agora, não pense vocês que eu estou com essa bola toda, não, tá? Eu sei, mas eu fico... O Pastor Gildo sabe, ele rebate sempre que eu falo algumas coisinhas, mas eu achava que não devia ser assim. Eu queria o gabarito na prova. Eu queria ver... Mas vamos nós. Ele fala sempre que... Como é que você fala assim? Que é... Você tem uma frasezinha que você fala que agora eu esqueci, que você sempre fala para mim. Esqueci. Vamos seguir o nosso estudo de hoje. Vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Os irmãos que estão aqui, que quiserem sentar-se à mesa, podem seguir. Sentar-se à mesa conosco. Livro dos Espíritos. Página, já descobriram aí qual é a página? Não. Página 61. O item de hoje... é o item 29, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Não, tá bom. Então, estamos aqui no Livro dos Espíritos, já entramos no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. E esse capítulo, quer dizer, ele é muito importante, porque nós vamos falar muito da questão da matéria, do perispírito, do espírito, e fica muito difícil para a gente entender esse conhecimento um pouco mais adiantado do que o nosso. Então, essa base que a gente está tendo, conversando sobre os princípios das coisas, do espírito e matéria, é muito importante para a gente. Hoje nós chegamos no item 3, propriedades da matéria. Não é isso? Não esqueçamos que nós estamos falando da matéria, pensando na questão do plano espiritual, com o entendimento dos espíritos. Lembrando que Deus, quando criou duas coisas, né, no início da sua criação, a matéria e o espírito. Então, entender a questão da matéria é importante para a gente também. Então, na questão 29, Kardec perguntou aos espíritos: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, né? Então, ela ter um peso, ter uma massa, é uma condição essencial da matéria? Porque na nossa visão materialista, sim. Né? A gente só entende como matéria algo que a gente possa tocar, pesar, alguma coisa assim do tipo. Né?
Então, propositalmente, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Aí eles respondem para a gente: da matéria como entendeis, sim, né? Porque a gente está acostumado assim. Porém, na matéria considerada como fluido universal, a matéria etérea e sutil que constitui esse fluido, vos é imponderável. Então, lembra que nós falamos já na semana passada que nós estamos falando de um nível de matéria que ainda está além do nosso conhecimento. Então, para a matéria que está no nosso conhecimento, ela tem que ser, pode ser pesada? Pode ser medida. Essa é a que nós conhecemos. Mas o fluido universal, este elemento que constitui tudo que existe no universo, não. Não conhecemos. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, a matéria que a gente entende pesada, ela tem fluido universal, mas o fluido universal não é pesável, a gente não consegue pesar. Tá? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas da atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Né? Porque a gente fala, né, em cima, embaixo, né? Se a gente for para o espaço, quem quer estar em cima, quem quer estar embaixo? Né? Já fica complicado para a gente. Então, a gente está se preparando, né? A espiritualidade aí, com esse conhecimento, está nos preparando para entender um pouquinho mais dessa matéria, que é o fluido universal, que é uma matéria além do que nós conhecemos. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Primitivo só tem um, qual é? O fluido universal. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, esse fluido universal vai passar pelas transformações para compor tudo que existe. Tá? Por isso que ele é primitivo, está lá no início, componente básico de tudo. 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Então, Kardec pergunta, né? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Então, vamos lá, gente. Para a gente ter uma ideia geral, né? O bolo é uma matéria? Um bolo. Sim. Mas existe o bolo ou existe ali todos os ingredientes combinados que fazem o bolo? Né? Então a gente tem um bolo, mas ali dentro daquele bolo nós temos uma série de ingredientes que, combinados sob certas circunstâncias, tiveram que receber calor. Né? Tem uma sequência, você tem que bater bem, misturar bem, então tem uma certa circunstância. Ele se transforma. Né? Então, nós sabemos que, na verdade, não é só o bolo. O que nós entendemos como matérias simples não são tão simples assim. Elas também já são a combinação de elementos mais primitivos para nós, que nós não conhecemos. Tá? Só isso. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores... A minha está faltando. O som. Leia para mim aí. O som e as qualidades venenosas. Ou salutares. Os corpos não passam modificações de uma única substância primitiva. Então, está perguntando que vários vídeos aqui, né? Sabores, odores, cores, sons, tal, não passam de modificações do primitivo. Né? Na minha cópia aqui eu pus. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? É a resposta dos espíritos. Né? Que a gente está falando. Tudo é a combinação
de vários elementos, o que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Aí Kardec complementa. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto... É muito simples, gente. Quando nós captamos um odor, ele pode ser agradável para uma pessoa e pode ser desagradável para outra. Não é? Então, você vê, é o mesmo odor, e a gente capta, percebe de forma diferente. Né? Então, mesma coisa com sons, com tudo. Né? Nem todo mundo gosta de roxo. Nem todo mundo gosta de azul. Então, nós captamos de forma diferente. Isso aí. Né? Aí Kardec vem mostrando para a gente. Podemos seguir para 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta dos espíritos. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Né? Então, contém todas as propriedades. Aí Kardec explica, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Né? Então, o oxigênio, né, o ozinho lá que a gente acha que é uma matéria pura, não, é uma modificação da matéria primitiva, sob certas circunstâncias. O hidrogênio, né, hidro, o carbono, hidro. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-lo como tais até nova ordem. Então, para o nosso entendimento até no momento, é suficiente. Tá? Aí tem uma explicação da física, mas podemos pular. Tá? Vamos para a continuidade dessa questão, da 33. Kardec não está satisfeito, complementa com questão A. Assim como eu para. Não parece que esta teoria dá razão aos que admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? A resposta dos espíritos. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentarem, conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Essa parte do estudo, gente, quando a gente fala do espiritismo, né? O espiritismo se compõe de quê? Filosofia, ciência, religião, né? Então, esses entendimentos, eles vêm fundamentar, através da fundamentação científica. Então, é a parte científica que vai também nos ajudar a entender a questão do plano espiritual. Então, nós não estamos falando de algo que na ciência não tem explicação. Tem uma explicação no nível de entendimento à frente do nosso ainda. E eles estão colocando tudo de uma forma lógica, cientificamente construída, né? E aí continua Kardec. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capaz de apreciá-las. Né? Então, nossa percepção ainda não chegou nesse nível. Aí ele continua. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, né? As primárias são constantes, mas elas vão se modificar e formam as secundárias. Essas secundárias já não são constantes mais. A primária é, mas como ela vai sofrer modificação, aí já deixa de ser. Tá?
Pronto. Podemos seguir uma questão agora para espaço universal. Né? Ainda entendendo... Naquela época, as respostas são fantásticas. As respostas são muito... Né? Naquela época... E a gente está falando aí de respostas que foram passadas para a gente há 100 e poucos anos atrás. Né? Então, a gente vê que temos muito que aprender. O conhecimento, né, está ao nosso alcance, mas ele está longe. Bem, Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Né? Resposta dos espíritos. Infinito. Supõe-se no limitado que haverá lá seus limites. Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais, a Terra, né, que podereis compreendê-lo. Então, nós temos que entender, nós temos que ter... Ele chama atenção, né? A gente tem que assumir a nossa posição, né, de espíritos ainda imperfeitos, tentando entender algo que não tem nem definição acima da perfeição, que é Deus. Então, a nossa distância é muito grande. E objetivo. Aí eles são bem objetivos. Infinito e limitada na concepção de quem está perguntando, né? Sim. Então vocês ainda estão aí nessas esse definições aí que vocês não podem ter pequenininho acha que, né? É infinito. Não estou nem concordando, né? Que é responder. É muito engraçado, né, que a gente pensa em limites do universo, né? A gente fala em limites do universo. Mas volta e meia foi descoberta uma galáxia não sei aonde, né? Porque nós conseguimos desenvolver um equipamento com uma potência maior que conseguiu ver mais longe. Ou seja, se conseguir ver mais longe, vai achar alguma coisa. A gente não vê porque nós ainda não temos como ver mais longe. Né? Então, tá aí. Aí Kardec complementa. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Se tem um limite, depois do limite, o que tem? Se tem alguma coisa... é espaço, tá. É espaço, mas faz parte desse infinito, né? 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? O que seria o vácuo, né? O vazio. O espaço sem nada. Né? A resposta, não. Não há o vácuo. Não existe o espaço sem nada. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, para a gente está vazio, porque o que está ali a gente não consegue identificar ainda. Tá? E aí me parece que a gente conclui esse ponto. E entramos em outro ponto que é muito esclarecedor. Vamos lá, vamos seguir. Capítulo 2 da criação. 3, aqui a minha folha está errada. Estou ficando... Capítulo 3 da criação. Formação dos mundos, formação dos seres vivos. Olha que interessante vai ser isso, né? Povoamento da terra, Adão, olha só, que tema gostoso. Diversidade das raças humanas, que legal. Pluralidade dos mundos. Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Então, teremos agora um capítulo muito legal da gente conversar, né? E aí, gente, olha só, dúvidas que surgirem deverão ser apresentadas
para que a gente possa esclarecer, tentar pelo menos, tá? Então vamos lá. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Então isso é o universo, é tudo, né? E aí Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? O que a gente pensa disso, né? Nós já estudamos o que é Deus. Deus não é o princípio? Então, antes de Deus, a princípio não pode ter nada, né? Então vamos ver o que os espíritos colocam. É isso aqui mesmo? Tá, então vamos lá. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. O universo se fez. Se existisse, como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, se ele já existisse, né? Não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Dá para imaginar o universo ser uma obra do acaso, gente? Né? Só a gente pensar assim, né? Como é que... Vamos pensar que nós estamos aqui na Terra, né? A humanidade há alguns milhares de anos, né? E a Terra está aqui, fazendo seu ciclo, seu dia de 24 horas para a gente, né? Seu ano sempre de 365. Como é que isso pode se dar ao acaso, gente? Como é que alguma coisa acontece assim de uma forma tão organizada? Né? Fica meio complicado a gente atribuir isso ao acaso. 38. Como criou Deus o universo? E aí a gente está querendo, né, chegar num entendimento muito profundo, né? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas frases da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi. Olha só, essa questão, ela parece assim para a gente, lendo só assim, parece ela muito abstrata. Mas nós não já ouvimos falar no estudo do Espiritismo que a nossa vontade, nosso pensamento tem força? Não já ouvimos? Eu ouvi. Se o nosso tem força, imagina o de Deus. Né? Se o nosso tem força, imagina a força do pensamento, a energia do pensamento de Deus. Então, essa frase que parece, a princípio, assim, muito solta, não. É só a gente pensar nisso. Os espíritos o tempo todo falam para a gente da energia do nosso pensamento, da força que o nosso pensamento tem. Se nós, ainda espíritos imperfeitos, nesse estágio, já temos essa força, imagina Deus. Mas é que dá a entender que, por exemplo, faço já até pá. Faço sempre pá. Falando, por quê? Aparecendo, né? Porque, olha só, o que nós aprendemos no Espiritismo? O meu pensamento atua sobre o fluido universal. Não é isso? Então, por exemplo, nós já estudamos, né, e vamos estudar mais à frente para todos, né? Já estudamos, no caso de alguns aqui, a mediunidade de materialização. Não é isso? Em que essa energia é captada e pronto, ali aparece o objeto. Ela é captada e transforma-se naquele objeto por quê? Por causa da vontade do Espírito. Não é isso? Olha só, se nós formos capazes de materializar um objeto, Deus é capaz de criar a Terra. Pronto, cria a Terra está lá. É a vontade dele.
Quando ele manifesta a sua vontade, ele reúne uma quantidade absurda de energia e materializa no espírito. Então, assim, ele criou todos nós, ele criou tudo. Tudo que existe é criação de Deus. Como? Através da sua vontade. Mas tem aquelas coisas dos átomos, se agregando. Isso é a explicação que a ciência tenta dar, né, dessa organização. Mas existe uma explicação que é científica também, porque, olha só, no Espiritismo nós já sabemos que o nosso pensamento age sobre o fluido universal, que é essa matéria primitiva, ao ponto de um médium ser capaz de materializar alguma coisa que ele esteja pensando, uma flor, alguma coisa que ele esteja pensando, né? Então, o pensamento dele juntou aquela energia, aquele fluido universal e transformou em matéria. Então, no fundo, já é isso, já é uma transformação, só que é do fluido universal, que é anterior, como nós já vimos, à constituição de qualquer elemento químico. Então, vai haver uma combinação? Vai haver uma combinação, sim. Porque se eu resolver materializar uma rosa, se eu resolver materializar um cravo, são flores diferentes. Então, elas vão ser materializadas, mas as circunstâncias vão fazer com que sejam diferentes. Então, no fundo, está acontecendo, sim, né? Uma ação lá, mas só que nós estamos vendo só de uma parte mais superficial, ela é mais profunda do que isso. Tá? Aí vai aquela bola de fogo, né? E aí vai esfriando. Isso são as transformações por que o planeta passa, né? Como a gente está vendo, ele está passando por uma transformação. A quantidade, a temperatura do planeta está se alterando. Só que quando a gente fala em evolução do planeta e tal, nós estamos falando de milhões de anos. E nós não vamos viver milhões de anos, né? Esses últimos 20 anos a gente já tem percebido muita transformação, né? Então, olha como é que é a sabedoria divina, né? Para nós vamos ter noções através da ciência da história da formação. Mas os detalhes a gente não sabe. Como é que deu aquilo? Como é que deu aquele resfriamento? Isso aí, esse detalhe que a gente não sabe ainda. Está aguardando. Temos que evoluir mais um pouquinho, andar mais um pouquinho. 39. Poderemos conhecer o mundo de formação, o modo de formação dos mundos? Kardec insiste. Porque, na verdade, é isso que nós queremos saber mesmo, né? No fundo, todos nós temos essa curiosidade, né? Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, continua dizendo, a matéria está espalhada no espaço, Deus resolveu criar um mundo, essa matéria vai se juntar e vai formar um mundo. Então, ela vai se juntar pela ação de quem? Da vontade de Deus. É porque Deus criou em 7 dias, né? Faz o céu, passa o céu, passa a terra, Isso essa. Quem diz que foi criado em 7 dias não é o espiritismo. Não são os espíritos que vivem pra gente, né? Esse é o entendimento que nós chegamos através do conhecimento que nós tínhamos. E há quanto tempo se fala isso? E olha, nós estamos falando, olha só, o conhecimento de 2000 anos atrás veio com essa história de que Deus criou a Terra em 7 dias. 7 dias descansou. Um dia só. Então, a gente já sabe que a coisa não é bem assim, né? Deus criou a Terra no momento em que Ele quis e vem fazendo as transformações até que a Terra se pudesse se tornar habitável para os seres inteligentes, para os espíritos que Ele queria trazer para cá.
Já aqui no Espiritismo a gente já Eles tem. fizeram uma simplificação para ver se entendia alguma coisa. Sim, tentaram dar uma simplificada. Quando a gente lê, quando a gente se aprofunda mais nessas simbologias da história da formação do mundo, a gente vai ver que é uma simbologia que, na realidade, não é uma mentira, é uma visão equivocada. Sim. Mas O por negócio quê? de Adão e Eva, né? Nós estamos falando de um entendimento de 2000 anos atrás, né? Se atualmente nós ainda não temos, imagina 2000 anos atrás. Imagina como é. Poder agora já foi. Será? Então, 40 já, né? Não, tá no 40. Não, 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo da condensação da matéria, mundos em vias de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Então, que os cometas são o começo da condensação da matéria, está certo. Agora, acreditar que o cometa interfira na nossa vida é atribuir a nossa existência a um astro. É o cometa que vai decidir se eu vou ficar bem, se eu vou ficar mal, se eu vou ser assim, se eu vou ser assado. Né? Para que nós teríamos uma inteligência? Né? A mim não faz sentido. Né? Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribui, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. O exemplo claro disso é a Lua sobre a água. A gente vê que, né, que as marés são sensíveis, né? A questão da hidratação do nosso corpo também é sensível às luvas. Plantio também, né? Os plantios também. Os cometas também não são planetas, né? Oi? Os cometas também não são planetas. Ainda não, mas aí que eles falam. É o começo da condensação da matéria. Alguns até explodem e não acontece nada. Se dissolve na... 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Então temos mundos aí espalhados pelo... né? Pode um desaparecer e a sua matéria, novamente, a matéria não vai desaparecer. Não é isso? Ela vai voltar ao estado primitivo, né? Então ela vai ficar por aí. Ficar espalhada por aí? Sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Nosso corpo não desaparece? Desaparece. E não vai nascer um outro corpo? Da onde vem a matéria desse outro corpo? Não é da sua nutrição? E da onde vem a nossa nutrição? Não é do que está disponível no planeta? Não é? Está disponível. São os vegetais, são os minerais e até os animais, que se alimentam também desses vegetais e minerais. Então, o que está acontecendo? São novas combinações. E olha as diferenças aí. Cada ser é um ser. Tá? Muito bom esse ponto. 42, né? Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Olha aí, ó, aquela questão. Né? Criou em 7 dias. Nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Gente, olha só, né? Esses espíritos tinham uma missão. Era uma missão simples? Não. Esclarecer a humanidade, né? Não era uma missão simples. Então, eram espíritos bobos, burros? Não. Eram espíritos já bem adiantados. Mas olha o que eles respondem. Nada te posso dizer a esse respeito. Porque é um conhecimento, estamos falando da formação
de mundos. Então, é um conhecimento que está muito além. Então, é um conhecimento que está na mão de Deus. Né? Pronto. 43. Formação dos seres vivos agora. Vamos entrar no 43? Vamos, né? Quando começou a Terra a ser povoada? Primeira pergunta. Kardec foi lá, já que são seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo de tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do grupo. Evolução é uma lei? É. A lei da evolução. A lei da evolução. Então, começa no caos, e esse caos vai se organizando. Vai se organizando até chegar a um ponto em que está em condições de receber a vida. Então, a época do resfriado, a explosão, o calor e tal, para depois do resfriamento, para chegar a uma temperatura que fosse agradável, né? Que permitisse a vida. Mas não é a época dos dinossauros, né? Daqueles animais. Anterior, isso tudo é anterior à época dos dinossauros, né? Que a formação da Terra em termos geológicos, né? Ela passou por uma bola de fogo, que teve um resfriamento, da onde veio a água, que vem gerar a vida. Né? A vida ela nasce na água. Né? Os seres mais simples da nossa existência estão na água. Então a gente vê aí todo o processo evolutivo. Do caos, onde nada se entendia, ele foi se organizando. Por quê? É uma evolução. Aí estava assim, tudo latente, né? E foi esfriando, aí apareceram, né? Começaram a aparecer. Como se fosse assim, uns vermes, né? Vai se desenvolvendo. Eu vejo As como condições, larvas, né? as Como condições vão permitindo. E né? o clima, a atmosfera e o próprio fluido da Terra vai trabalhando isso. Nós tínhamos o fluido universal, não tínhamos? Não está espalhado por aí? E qual era a vontade de Deus? Que esse fluido se organizasse numa forma viva. E aí ele começa a se organizar de uma forma viva. Inicialmente na água, depois vem evoluindo. E aí vem um processo de evolução. O ser vivo, né? Uma ameba, que é um ser vivo, ela é uma única célula. Nós temos trilhões de células. A ameba é uma única célula, é um ser vivo. É uma criação de Deus, sem dúvida, como tudo. Faz parte. Então, nós saímos lá de uma única célula para um ser complexo como nós, com trilhões de células. Olha o processo de evolução. Então, lá, 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Resposta, que já foi apontada por vocês. Mas de onde vieram, não seria? De onde? De onde? De onde vieram, né? Uma aglutinação aí, de duas palavras. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Resposta. A Terra lhes continha, olha aí, ó, os germes, que aguardavam o momento favorável para que se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Nós vimos que, a partir do fluido universal, todos os outros componentes vão se... Esses componentes já são diferentes.
Então, olha aí a formação nossa. Então, começa lá igual, mas depois vai se desenvolvendo. As combinações vão permitindo as diferenciações. Então, os vários seres vivos, animais, vegetais e todo o resto. A matéria já estava lá no fluido universal. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Deixa-me dar uma olhada se tem algum comentário de alguém. Não. A Gil, que eu já tinha cumprimentado. A Gil, agora a Ilka. Vamos lá, então. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achava-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo grupo. Então já existiam. Estavam lá em outro lugar esperando a formação da Terra, as condições adequadas para virem para a vida. Então já esperamos. Vai se formando assim gradativamente, né? Primeiro veio o mineral. Sim, não. Agora ele está falando dos orgânicos, né? Então o orgânico precisava de vida. Então o que eles achavam? Já existia, só que estava em outros planetas, esperando o quê? Que a Terra chegasse à condição de recebê-los. Então já existia formados em outros planetas, a parte orgânica, tá? Então, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos. Sempre existiu espírito. Antes da formação da Terra, já existia espírito. Não é? Senão, quem seria Jesus? Se ele veio formar a Terra. Já era um espírito que se desenvolveu em outro mundo. Então, em outros mundos já existia esse fluido orgânico. Tá? Aí vem uma explicação da química, que eu acho que não dá para não vamos adentrar nela não, para não complicar muito. Muito complicado. 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. O que quer dizer que ele nasça espontaneamente não quer dizer que não exista previamente. Já existia, né? Só que estava em estado latente, estado de dormência. Né? Então, nesse estado de dormência, ele já existe lá. O que ele precisa? De certas condições para que ele possa nascer. Uma coisa que eu acho muito interessante, que muitas sementes elas se mantêm na Terra por dezenas, centenas, às vezes milhares de anos, para num determinado momento ela germinar. Num determinado momento reúne-se as condições favoráveis a ela germinar. Isso é muito fantástico. Recentemente eu vi na internet uma coisa em 1800 e alguma coisa, como é que chama o pessoal que corta árvore? Madeireiros. O madeireiro corta uma árvore. A árvore tinha 1.800 anos. Ele corta a árvore, a ciência hoje identifica pelo número de anéis. A árvore vai formando anéis, e cada anel, para se formar, leva um tempo, dependendo do tipo de árvore. Então, eles conseguem identificar a idade da árvore. Mas era fantástico, o madeireiro estava todo composto, tinha cortado a árvore, o tamanho da árvore, o corte da árvore ele de pé. Dava umas 5 ou 6 vezes ele, um em cima do outro. Era o tamanho da árvore, né? Uma coisa enorme, uma árvore de 1.800 anos. Olha só. Coisa linda, né, da criação. Que tristeza. Que tristeza. Mas aí quando fez isso era 1800 e pouco, né? Não se falava em desmatamento nem em preservação. Né? Naquela época a gente cortava mesmo. Passava o olho.
É a evolução. É. Embora para alguns ainda não tenha chegado, né? É. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Então, olha aí, nós falamos da espécie orgânicos, né? Agora vem a espécie humana. Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Olha só. Por quê? Havia o germe, que precisava de uma determinada condição para crescer. E aí veio a história de que se formou do limo da terra, que era um germe. Em determinado momento, certas condições, chegou. Legal. Vamos lá, mais as duas só. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos da Terra? Sem dúvida que não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, né? Conseguimos até identificar a idade de uma árvore, né? Mas aí nós não temos esses anéis para poder contar. Né? Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Esse germe, só que a gente vai pensar, tudo acontece por causa da vontade de Deus. Então, num determinado momento, ele falou que esses germes eram para nascer, não é para continuar nascendo, não é? Para aí, dá um tempinho. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, Esses germes deram origem a toda a matéria. toda a matéria. Que nós já encontramos aqui, não precisa mais já. Entretanto, pode-se dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres. Ou seja, a organização, Deus precisava inicialmente que os germes nascessem. Esses germes já tinham uma programação de povoamento, de reprodução. Então não precisava mais continuar assim, os germes. Então, para, e agora deixa o povoamento se dar através do processo normal, biológico, que faz parte da lei dele. Tá? Próximo item nosso, povoamento da Terra e Adão. Isso vai ser um item, isso vai ser bom também, né? Povoamento da Terra. Isso aí, Coisa linda. vai ser coisa linda. Isso aí. Questão 50. Isso vai dar o que falar. Nossa, queda aqui. Que ótimo. Então, Povoamento da Terra, paramos aqui, né? paramos aqui. 50. Isso não vai dar tempo da gente entrar hoje. Aqui. Bom, irmãos, deixa eu marcar aqui meu ponto. Princípio. Paramos em 21. Lembrando que nosso recesso Quando é um mês. quando eu li o Pequeno Príncipe, eu pensei que o baobá fosse uma planta que não existisse, é uma coisa fictícia. É uma árvore enorme e linda, né? Eu nunca Baobá. tinha visto falar aquilo, né? Eu pensei que era mais inventada pelo escritor. Mas depois eu vi que o baobá existe. Acho que é originária da África, parece. Então, irmão, chegamos ao fim do nosso... Oi? Imagino que tem na Amazônia que eu nem conheço. Sim, gente, é muito interessante os estudiosos, os biólogos e tal, que eles vão pesquisando e vão descobrindo espécies que não foram catalogadas, que nós não conhecemos. Né? Tanto de animais quanto de vegetais. Né? Tem muita coisa que nós não conhecemos. Eu acho que
catalogado ainda. Oi? Tudo que você possa imaginar. Tem muita coisa aí pelo caminho. Besouro, isso, aquilo, muita coisa. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar, né? Agradecendo ao nosso Pai a oportunidade do nosso estudo, a oportunidade de estarmos aqui, passando por essas dificuldades todas do nosso planeta, seguindo, aprendendo, ainda de pé. Hoje a Giovana lembrou muito bem, né? Ainda estamos aqui firmes, perseverantes, buscando o nosso caminho, né? a nossa evolução. Então, vamos agradecer ao nosso Pai o amparo da noite, do estudo de hoje, e depois a nossa irmã, através da música de nossa irmã, seria a oração. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E por essa luz que nos guia, que nos ilumina, vamos agradecer também. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz